Em destaque no Panorama CBN, governo Trump diz que vê PCC e Comando Vermelho como ameaças e Lula cancela a ida à posse do presidente do Chile. Tensão no Estreito de Hormuz. Preço do petróleo fecha estável depois de registrar a maior queda em um dia desde 2022. Grupo Pão de Açúcar anuncia plano de recuperação extrajudicial para renegociar dívida bilionária. PL rompe com Ibanez Rocha no Distrito Federal e propõe CPI do Master. Brasil ganha medalha inédita nos Jogos Paralímpicos de Inverno. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. O Departamento de Estado dos Estados Unidos classificou as facções criminosas brasileiras como uma ameaça direta à segurança da região. Em resposta ao jornal O Globo, o órgão americano afirmou que o PCC e o Comando Vermelho preocupam Washington pelo envolvimento com o tráfico de drogas e o crime que ultrapassa fronteiras. O Departamento de Estado é comandado pelo secretário Marco Rubio e evitou confirmar se vai classificar esses grupos como organizações terroristas estrangeiras. Esse mecanismo jurídico amplia o poder de sanções e o bloqueio de bens no sistema financeiro internacional. E o governo do presidente Lula está acompanhando o tema com cautela e com urgência também. Como eu te disse ontem, numa conversa por telefone, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e Marco Rubio trataram do assunto. O Brasil defende a cooperação no setor de segurança, mas quer garantir que o combate ao crime preserve a soberania nacional. A avaliação em Brasília é que essas facções buscam o lucro e não têm motivação política ou ideológica, que é o que diferencia esses grupos de terroristas. A expectativa é que o tema seja levado ao presidente Donald Trump no próximo encontro com Lula em Washington, que ainda não tem uma data definida. E em meio a essas negociações, o presidente Lula cancelou a ida à cerimônia de posse do novo presidente do Chile, José Antônio Kast. Esse evento acontece nesta quarta-feira em Valparaíso. E a decisão foi confirmada pela Secretaria de Comunicação do governo depois de uma reunião de Lula com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. E olha que o governo já tinha enviado equipes de apoio ao Chile. Oficialmente, o Planalto escalou o chanceler para representar o Brasil. Nos bastidores, a desistência é atribuída também ao risco de um encontro direto com o senador Flávio Bolsonaro, do PL. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência, confirmou presença no evento, acompanhado da esposa. Kast é de direita, foi eleito em dezembro. No mês seguinte, ele teve um encontro com Lula no Panamá, quando os dois conversaram sobre estabilidade na região e também combate ao crime organizado. Indo agora para o Oriente Médio, o secretário de Defesa Pete Hegseth disse que os Estados Unidos não vão ceder na guerra contra o Irã até que o inimigo seja totalmente derrotado e que isso vai ser feito de acordo com o cronograma do governo americano. Essa fala veio um dia depois do presidente Donald Trump ter afirmado que o conflito estava perto de acabar. Ainda segundo o Hegseth, essa terça seria o dia mais intenso de ataques contra o Irã até o momento. Em resposta à ofensiva, o chefe do Conselho de Segurança do Irã, Ali Larijani, um dos principais líderes políticos do país, fez ameaças diretas ao presidente Trump. Disse não ter medo do que chamou de ameaças vazias e falou que Trump deveria tomar cuidado para não ser eliminado. O governo dos Estados Unidos monitora, inclusive, uma possível mobilização global de agentes secretos e células adormecidas ligadas ao Irã. A inteligência americana suspeita que Teherã tenha enviado uma mensagem criptografada convocando esses grupos para fazer ataques coordenados. Segundo a rede de TV ABC News, o governo Trump interceptou a transmissão codificada logo depois da morte do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Essas células são grupos táticos que permanecem inativos em países estrangeiros até receberem ordens para atentados ou ataques pontuais. Até o momento em que eu gravo o podcast, o governo do Irã não se manifestou sobre essas acusações dos Estados Unidos. E a tensão aumentou em torno do Estreito de Hormuz, que é uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo para o transporte de petróleo. Segundo a inteligência americana, o Irã começou a instalar minas no estreito.
presidente Trump advertiu o Irã por uma rede social, disse que se por qualquer motivo forem colocadas minas e elas não forem retiradas de imediato, as consequências militares serão de um nível jamais visto. Já o chefe da Marinha da Guarda Revolucionária reiterou que qualquer navio ligado aos inimigos não vai ter permissão para atravessar o estreito. Nessa terça, uma grande refinaria de petróleo em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, foi fechada por precaução, depois de um ataque de drone na região, segundo a agência Reuters. Dados citados pela agência Bloomberg indicam ainda que Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Kuwait já reduziram a produção em até 6,7 milhões de barris por dia, que é o equivalente a cerca de 6% da oferta global de petróleo. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo brasileiro monitora com atenção essa escalada de tensão no Oriente Médio e os possíveis reflexos na economia do país. Segundo Haddad, a orientação do Palácio do Planalto é evitar medidas precipitadas enquanto o mercado internacional ainda absorve os primeiros impactos do conflito. Nessa terça, o barril do petróleo Brent permaneceu praticamente no mesmo patamar do dia anterior, perto dos $90, depois de ter atingido os 120. Mas no meio do dia, o preço chegou a despencar mais de 11%, chegou a $81, na maior queda em um único dia desde 2022. Mas aí esse valor foi retomado. E o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu bem, depois de vários dias de queda, alta de 1,4% aos 183.447 pontos. O dólar comercial caiu de novo, 0,15%. Você ouviu as moedinhas caindo aí, né? R$ 5,15. E o euro vale R$ 5,98, com queda de 0,12%. E o Grupo Pão de Açúcar, que é dono também dos supermercados Extra, anunciou um plano de recuperação extrajudicial para renegociar 4 bilhões e 500 milhões de reais em dívidas. Diferente de uma recuperação judicial comum, esse modelo permite que a empresa negocie diretamente com os credores antes de levar o caso para a justiça. Isso acelera o processo e evita o risco de falência imediata. O plano já tem o apoio de credores que têm 46% da dívida. Isso soma 2 bilhões e 100 milhões de reais, um volume suficiente para dar início formal à renegociação. E aí, pelos próximos 90 dias, os pagamentos dessas dívidas ficam suspensos enquanto o grupo busca um acordo definitivo. O Grupo Pão de Açúcar destacou que a operação das lojas não vai ser afetada, o plano não atinge fornecedores, parceiros ou funcionários. O foco é o endividamento financeiro com bancos e detentores de títulos. A medida tenta resolver problemas de liquidez no curto prazo e garantir a sustentabilidade do grupo, que vem enfrentando forte concorrência no setor de varejo alimentar. Falar agora do caso Master. A Secretaria Nacional de Políticas Penais, que é ligada ao Ministério da Justiça, contestou a decisão do ministro André Mendonça, do STF, de permitir que os diálogos entre Daniel Vorcaro e os advogados dele não sejam monitorados na Penitenciária Federal de Brasília. Foi um pedido da defesa, né? E a Secretaria de Políticas Penais afirmou que liberar conversas sem gravação entre presos e advogados gera preocupação e impacta diretamente a segurança do sistema. Além de vetar o monitoramento, Mendonça autorizou visitas sem agendamento prévio e o uso de papéis durante os encontros. A regra interna das unidades federais prevê o registro audiovisual para impedir ordens criminosas externas. Policiais penais federais ouvidos pelo jornal O Globo temem que a medida abra precedente para chefes de facções como o PCC. A Secretaria de Políticas Penais informou que vai cumprir a ordem, mas avalia recorrer para restabelecer os protocolos de segurança. E a colunista Malu Gaspar, do Globo e da CBN, trouxe nessa terça que a Polícia Federal descobriu que Daniel Vorcaro teve acesso a investigações sigilosas do Ministério Público Federal 4 meses antes de ser preso, no ano passado. Mensagens obtidas pelos investigadores mostram que em julho de 2025, o sicário, que morreu depois de cometer suicídio na semana passada, enviou ao banqueiro 3 arquivos em PDF com apurações secretas. Os documentos tratavam de irregularidades na compra do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília.
Entre as suspeitas está o uso de um triplex de luxo em São Paulo, avaliado em 60 milhões de reais, como pagamento de propina. Nessa época, o Banco Central já tinha alertado para o risco de quebra do Master, apontando que o negócio com o BRB era vital para a sobrevivência do banco. As investigações mostram que, além do sistema do Ministério Público Federal, Vorcaro também teve acesso a informações da própria Polícia Federal e de organismos internacionais como o FBI e Interpol. Ainda na coluna da Malu Gaspar, o repórter Johan Zeller mostrou que o escritório de advocacia do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, fechou um contrato de 38 milhões de reais de venda de honorários de precatórios a um fundo ligado à REAG, que é aquela gestora que fazia parte do esquema de desvio de dinheiro do Banco Master. Precatórios são aquelas decisões judiciais que obrigam o pagamento de dívidas públicas. E a Malu Gaspar contou na CBN. A gente achou um outro documento curioso. O diretor desse fundo da REAG se chama Marcos Ferreira Costa. Aí a gente achou nas assembleias do BRB esse mesmo sujeito votando pelo fundo, por um outro fundo da REAG nas assembleias de acionistas do banco, por um fundo chamado Bornel. Só que esse Bornel é um dos fundos que foi utilizado pela REAG e pelo Master para comprar ações do BRB numa operação que está sendo investigada pela Polícia Federal, porque ela está sendo vista como uma forma de o Master, o Vorcaro, a REAG assumirem posições dentro do banco, começarem a mandar no banco. Chegou ao ponto em que esse conjunto de fundos em que está o Bornel ter quase 25% das ações do banco e comprou essas ações bem mais barato, em circunstâncias que a PF está investigando, porque enquanto o Master vendia as carteiras de crédito fraudulentas para o BRB, do outro lado, possivelmente com o mesmo dinheiro, eles estavam comprando ações do próprio BRB. Quer dizer, eles iam tomar conta do ecossistema, mandar dentro do banco, e a gente não sabe com qual finalidade, mas a gente já entendeu que não era uma finalidade muito boa. Bom, e repetindo então, o escritório de advocacia do governador fechou um contrato de 38 milhões de reais de venda de honorários de precatórios a um fundo ligado à REAG. E aí a defesa do governador respondeu que ele está afastado do escritório e não tinha informação sobre essa negociação. Mas depois da divulgação da reportagem da coluna da Malu Gaspar, o PL, que é o partido de Jair Bolsonaro, protocolou um pedido para a abertura de uma CPI na Câmara Legislativa do Distrito Federal para apurar o envolvimento do Banco de Brasília no escândalo do Master e questionar também a ausência de explicações concretas por parte do governo do Distrito Federal. A decisão representa o rompimento do partido com o governador Ibanez Rocha, que é do MDB, e é apoiador de Bolsonaro e tem buscado apoio bolsonarista para concorrer na chapa do partido ao Senado. A medida de rompimento foi tomada por uma unanimidade em uma reunião que contou com a presença da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e da deputada federal Bia Kicis, que tem todo o interesse em afastar Ibanez da jogada, para poderem ser candidatas ao Senado, com a vice-governadora Celina Leão como candidata ao governo. Ainda na tarde dessa terça, o governador Ibanez Rocha sancionou um projeto que estabelece alternativas como o uso de imóveis públicos para fortalecer o capital do BRB. Porque além da tentativa de aquisição do Master, o BRB ficou com um rombo nas contas depois da compra das carteiras fraudulentas no valor de 12,2 bilhões de reais. O barato saiu Vorcaro. E a Procuradoria-Geral da República reforçou o pedido de condenação de 3 ex-deputados federais do Maranhão por organização criminosa. Josimar Maranhãozinho, do PL, o pastor Gil, do PV, e Bosco Costa, do Solidariedade, são acusados de liderar um esquema de venda de emendas parlamentares. Segundo a denúncia, o grupo cobrava propina de prefeitos em troca da liberação de verbas federais, principalmente para a área da saúde. O caso começou a ser investigado em 2020, depois do então prefeito de São José de Ribamar denunciar que os parlamentares exigiram R$1.700.000 para garantir o envio desse dinheiro para o município. O subprocurador-geral da República, Paulo Vasconcelos Jacobina, destacou a gravidade do crime
diante, inclusive, da pobreza do Estado. A acusação se baseia em mensagens interceptadas e até fotos de cobradores do grupo na porta da casa de prefeitos. A defesa dos ex-deputados alega que as movimentações financeiras eram apenas empréstimos pessoais. O julgamento no Supremo Tribunal Federal vai ser retomado na próxima terça-feira com o voto do relator, o ministro Cristiano Zanin. E o ministro Alexandre de Moraes arquivou o inquérito contra o bilionário Elon Musk, que apurava se o empresário teria usado a plataforma X de forma criminosa para obstruir a justiça e desobedecer ordens judiciais brasileiras. A decisão atende a um pedido do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que não encontrou provas de crimes. Na manifestação que ele enviou para o Supremo, Gonet afirmou que o que houve foram falhas operacionais pontuais que a empresa corrigiu logo depois de ser notificada. Então, com o arquivamento, o Supremo encerra um dos principais focos de tensão entre o judiciário brasileiro, o governo Trump, e o empresário Elon Musk, que chegou a ter a rede social suspensa no Brasil no ano passado por descumprimento de decisões judiciais. E o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu à Justiça autorização para receber na prisão a visita de um assessor sênior do governo Donald Trump para políticas relacionadas ao Brasil, Darren Beattie. Ele foi nomeado para o cargo no mês passado e é crítico da atuação de Alexandre de Moraes no processo sobre a tentativa de golpe de 2022. Darren Beattie já chamou o ministro de principal arquiteto da censura e perseguição a Bolsonaro. As visitas a Jair Bolsonaro na cadeia precisam receber o aval de Moraes, que é relator do processo. Indo agora para a página policial do Rio de Janeiro, a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Anomalia, que mira um esquema de corrupção envolvendo a cúpula de uma delegacia na zona norte do Rio. Agentes cumpriram 4 mandados de prisão preventiva expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Entre os presos estão o titular do 44DP, delegado Marcos Henrique de Oliveira Alves, e o chefe de investigações da unidade, Franklin José de Oliveira Alves, que é irmão do delegado. O policial civil Leandro Moutinho de Deus e o traficante Gabriel Dias de Oliveira, conhecido como Índio do Lixão, também são alvos. Segundo a Polícia Federal, o grupo usava a estrutura da delegacia para extorquir dinheiro de criminosos do Comando Vermelho e praticar lavagem de dinheiro. O balanço das últimas 24 horas é alarmante, porque 3 operações diferentes prenderam 24 policiais no Rio de Janeiro por ligações com o crime organizado. Vou repetir, hein? Só em 24 horas, 24 policiais no Rio de Janeiro foram presos por ligações com o crime organizado. É 1 por hora. Incluindo um delegado da própria Polícia Federal, como eu te contei ontem, e 18 militares e policiais penais ligados ao bicheiro Rogério de Andrade. As investigações mostram que a infiltração criminosa nas forças de segurança vai desde a proteção à contravenção até a negociação direta com traficantes internacionais. E um caso que tem chamado a atenção entre tantos escabrosos de feminicídio, de violência contra mulheres, é a morte da policial militar Gisele Santana. Ela tinha 32 anos e foi encontrada morta no dia 18 de fevereiro no apartamento onde morava com o marido, o tenente-coronel da PM Geraldo Leite Rosa Neto, no Brás, centro de São Paulo. O caso foi registrado inicialmente como suicídio, mas a família contestou a versão. E o laudo necroscópico feito depois da exumação do corpo da PM traz reviravoltas na investigação. O documento foi obtido com exclusividade pela TV Globo, aponta que a vítima tinha lesões no rosto e no pescoço compatíveis com marcas de unhas. Segundo os peritos, há sinais de que ela desmaiou antes de ser baleada na cabeça e não apresentou reação de defesa. Depoimentos de socorristas revelam contradições. O oficial afirmou que estava no banho no momento do disparo, mas os bombeiros relataram que ele estava seco e que não havia marcas de água no chão. Outro ponto questionado é o intervalo de quase 30 minutos entre o barulho do tiro, ouvido por vizinhos, e a primeira ligação do marido para a emergência. A investigação também apura por que 3 policiais foram até o apartamento 10 horas depois do crime para limpar o local, atitude mais que suspeita.
E um motivo também da presença de um desembargador do Tribunal de Justiça no apartamento logo depois do ocorrido, depois que ele foi acionado pelo próprio marido da PM. Em nota, a defesa do tenente-coronel afirma que ele não é investigado e que colabora com as autoridades. No esporte, o Brasil ganhou a primeira medalha nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina. Christian Ribeira, de 23 anos, conquistou a prata da categoria sentada do Ski Cross Country Sprint. Ski Cross Country Sprint. Ele fez os 15 quilômetros em 2 minutos e 29 segundos e foi ultrapassado no fim pelo chinês Liu Zixu, que fez o trajeto só com menos de 1 segundo de diferença, né? Depois da prova, Christian falou com o Sport TV. Quero só agradecer meu time, a gente sempre trabalhou tão duro, minha família está torcendo, eu fiz isso por eles. Queria ganhar a medalha de ouro, mas foi por muito pouco, mais mérito do chinês. E estou muito feliz, é meu sonho realizado e agora a próxima meta é o ouro, né? Christian, que já é o atual campeão mundial da categoria. E ontem eu te contei da demissão relâmpago do técnico Hernan Crespo do São Paulo. Nessa terça, o clube anunciou a contratação de Roger Machado. Ele assinou o contrato até o fim do ano e já comandou o primeiro treino. E antes da última notícia do Panorama, convido você a mandar mensagem para o podcast. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Tem mensagem na caixinha de comentários do Spotify. A Bárbara escreveu: Leandro, que saudade. Estava com aquela sensação que você tinha ido comprar cigarro, sabe? Compra cigarro e não volta. Mas cigarro é uma das poucas coisas que você não vai me ver comprando, viu, Bárbara? Um abraço para você. Obrigado pela participação de todos sempre aqui no Panorama. A revista Forbes divulgou a lista anual de bilionários que ganharam novos nomes esse ano. E ela está entre eles. A cantora e compositora Beyoncé, de 44 anos, aparece com um patrimônio estimado em $1 bilhão, pouco mais de 5 bilhões de reais. Outro nome da música que estreia na lista é o produtor e rapper Dr. Dre, de 61 anos, também com uma fortuna de $1 bilhão. No esporte, o ex-tenista Roger Federer, de 44 anos, aparece pela primeira vez, com $1,1 bilhão. E o cineasta James Cameron, de 71 anos, aparece com um patrimônio semelhante. Ele dirigiu filmes como Titanic, Avatar e O Exterminador do Futuro. A lista tem um número recorde de bilionários, viu? Com 400 nomes a mais do que no ano passado. Elon Musk dobrou a fortuna e continua na liderança, com 839 bilhões. O brasileiro mais rico continua sendo o Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, com quase 36 bilhões. E a bilionária mais jovem do mundo é a brasileira Amélie Voigt Treges, de 20 anos de idade. Ela herdou parte da fortuna da empresa WEG, que é uma gigante brasileira do setor de máquinas industriais, fundada pelo avô. E ao som da nova bilionária, essa edição do Panorama vai ficando por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização... Olha, hoje 2 técnicos aqui, impressionante, né? Panorama é privilegiado. Daniel Mesquita e Juliano Fonseca. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Gabriel Freitas. Até a próxima, hein? Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.